Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Olá, turma. Boa tarde. Bem-vindos aí para mais uma live Tudo Consta, que é um oferecimento dos meus patronos. www.rodrigoconstantino.com. Vá lá, você pode se tornar um patrono e contribuir também com esse programa totalmente independente. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals. O conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. E tive um feedback que algumas pessoas disseram que foi a melhor conversa de boteco já feita. Então, fiquei muito agradecido. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Vamos lá, hoje vai ser quase tudo sobre Venezuela, óbvio, né? Vou ter que repetir algumas coisas que eu disse nessa segunda-feira, que foi ali no Petit Comité, né? Mas, só para manter a tradição, vamos abrir falando de guerra cultural. E olha só, esse não é um estudo novo, mas a gente traz à tona para refletir, né? Mais ou menos aí vai metade das mulheres progressistas abaixo de 30 anos tem alguma questão mental, alguma questão mental. E cá entre nós não é muita surpresa para quem acompanha ideologia woke, essas coisas, né? Terapia de mulheres no meio da selva batendo e gritando, uma coisa meio histérica, meio esquisita. Então, não é de hoje a teoria de que doença mental pode explicar aí uma parte do esquerdismo, né? Ainda mais nessa elite culpada, branca, que fala em nome das minorias e blá blá blá, né? O Roster, Dr. Roster, tem um livro, A Mente Esquerdista, em que ele argumenta de forma científica, digamos assim, a favor dessa tese. Eu trago isso só para a gente lembrar, né? Que às vezes a gente está trazendo aqui argumentos, fatos, lógica, cruzes, né? E do outro lado tem um doente mental, né? Então, às vezes não há uma conexão, digamos assim, é difícil, né, argumentar e explicar. Mas, às vezes eles sentem no bolso, e aí surte efeito. Então, foi o caso da John Deere, uma empresa aí tradicional, de longa data, né, que vende tratores, entre outras máquinas, para o agronegócio, e de repente começou a ver as vendas desabando, porque a turma do agronegócio começou a falar: opa, eu não vou ficar financiando empresa lacradora que fica promovendo causa LGBT para crianças, ideologia woke, por aí vai. E melhorou a situação. Mais do que 30 lives minha tentando argumentar, né, com o CEO, o corpo executivo da empresa: olha, vocês estão fazendo bobagem. Aí quando sente no bolso, acusa o golpe, né? Estava prestes a comprar um trator, acho que terei de procurar outra marca, disse um dos produtores. E vários foram nessa linha, né? O slogan Go Woke, Go Broke, ou seja, faça acenos à ideologia woke e vá à bancarrota. E parece que a empresa está na defensiva, dizendo: veja bem, não era bem assim, não queremos isso, defendemos a diversidade, mas não essa ideologia woke, assim, isso não é com a gente. Sentiram o golpe. Tomara que a Disney, tomara que a Globo, tomara que todos esses instrumentos da ideologia woke, cedo ou tarde, sintam para valer no bolso, que parece ser a parte mais sensível do bolso, do corpo de um progressista, né? O bolso. Tudo isso, o Irã, né, se manifestando para tentar enganar pseudo-conservador trouxa do Ocidente. Exatamente como faz o Putin, né? Eu fico chocado como tem neófito no conservadorismo ocidental que acredita que o Putin pode ser a resposta para a decadência do Ocidente, para os globalistas e a ideologia woke, né? Porque pelo menos o Putin fala grosso com as ONGs, LGBT e tudo mais. O Putin é uma enganação, é um comunista. Está lá, primeiro, a reconhecer
a vitória do Maduro. Vai ver que o Maduro também é de direita, como diz o Barroso e o Guga Chakra. Oi, Guga. A gente chega lá, né? Mas, enquanto isso, vale dizer que é uma estratégia. Os soviéticos sempre foram muito bons em usar uma estratégia de dissonância cognitiva, paralaxe cognitiva, para criar afetações e confusão mental no Ocidente, né? E é exatamente isso que o Putin faz. Quem estudou um pouquinho disso vê na hora, né? E tem um bando de boboca achando que o Putin é um cara que vai salvar o Ocidente. Até o Tucker Carlson está enveredando por esse caminho, né? É lamentável. Então isso é uma estratégia. O Papa está em silêncio, porque é meio covardão mesmo nas posturas políticas, meio esquerdinha, né? Vamos combinar. Só tem infalibilidade papal ex-cátedra, tá? Então, como católico, a gente tem todo o direito de opinar sobre as opiniões pessoais do Papa na questão política. Mas está lá o Khamenei, né? Dizendo o respeito por Jesus Cristo é uma questão indiscutível e definitiva para os muçulmanos. Condenamos esses insultos e blá blá blá. É para enganar a trouxa e também para preparar o terreno para quando eles tiverem o domínio completo da Europa, né? Paris está quase lá. Aí eles poderem justificar a censura. Falar, não, veja bem, não vai poder ter isso não, porque aqui nós respeitamos todas as religiões, desde que seja o Islã. Né? Então é um truque barato, mas tem gente que cai, né? Até o Ayatollah iraniano está condenando as Olimpíadas. Então, menos, tá, gente? Agora, quando a lacração woke é numa empresa de trator, o custo é financeiro, o sujeito não compra o trator lá, compra na concorrente. Agora, quando chega nas Olimpíadas, na abertura é patético, é ofensivo, é ridículo, é brega e tudo mais. Mas, de novo, também é só desligar, é só não olhar, alguma coisa assim. Agora, quando essa ideologia chega às modalidades olímpicas, aí a coisa começa a ficar mais grave. Então colocaram homem para espancar mulher em pleno século XXI. Não é no Irã, tá? Não é no Irã, é em Paris. Não é culpa do Ayatollah. Ele talvez queira chegar lá por outros caminhos, né? Mas tem homem espancando mulher nas Olimpíadas em Paris em nome da ideologia woke. Só porque o sujeito diz que se sente uma mulher. A la mexicana Anne Kelly, que se está llevando la contienda ahora en las repeticiones, golpe de impacto, sí, se vio claramente de nueva cuenta el recto en combinación, hasta 5 golpes alcanzó a conectar, manejándose con el jab y otra vez en la combinación ahí, en el upper, otro golpe de impacto, le van a aplicar otra... Você imagina a atleta treinar a vida inteira para esse momento, para disputar dentro da sua categoria e de preferência, e de repente colocam lá um marmanjo para espancá-la. É uma tremenda sacanagem, é absurdo isso ser permitido nas Olimpíadas. Isso é o fim, basicamente, do esporte feminino. Porque em todas as modalidades onde a massa muscular, a força, a vantagem biológica fizer a diferença, a mulher vai ter pouca chance. Vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos agora, porque a coisa também tá ficando feia aqui, né? Olha só, o Elon Musk chamando a atenção. Isso é loucura. E é. Olha só, em janeiro de 2020, a dívida bruta do governo americano era 23 trilhões de dólares, que já é uma coisa meio assustadora até de falar, né? Pois é, pulou para 35 trilhões de dólares. Um aumento de 50% em 4 anos. O pagamento de juros também vai subindo, claro, e só para servir a dívida, o serviço dessa dívida, já vai custar mais ou menos 1,5 trilhão no ano que vem, o que representa quase 1/3 do orçamento dos impostos recolhidos pelo governo federal. Isso é assustador. Isso é insustentável. Claro, os Estados Unidos emitem a moeda que é reserva de valor, em que pese os BRICS com a ajuda do PT do Lula, do governo brasileiro, está tentando ali driblar isso, mas não consegue porque tem que ter o mínimo de confiança, liquidez e, de novo, o euro não consegue se mostrar à altura, porque se os Estados Unidos estão com esse problema todo, a Europa está pior.
e ninguém vai confiar na China, no Brasil, no Irã, na Venezuela, né? Então, não tem muito para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, a turma corre para Bitcoin, para ouro e por aí vai, mas também não tem mercado suficiente para todos, não tem liquidez. É muito difícil, isso é um concurso de feiura. É um concurso de feiura. Mas é muito preocupante o que está acontecendo e isso vai gerando, na melhor das hipóteses, um cenário assim não tão pessimista ou catastrófico, vai gerando um crescimento cada vez menor para a economia americana. É muito sério isso. Claro que o Trump, voltando à Casa Branca, tem alguma chance de reformas na direção certa. Porque se for Kamala Harris, isola, aí lascou. Agora, vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Locals, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.